Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael do site Imigrar, trazendo mais um vídeo sobre imigração canadense para vocês. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aí o que você achou do vídeo e o que você quer ver aqui no meu canal de YouTube, o canal do YouTube do site Imigrar. Eu ia fazer a terceira parte de Saskatchewan para finalizar a série, mas o site oficial de Saskatchewan está passando por algumas mudanças. Eles ainda não terminaram tudo o que precisam lá, tem muitos links quebrados, tá? Então eles estão começando uma reformulação geral lá do site. Por isso vou trazer aqui um vídeo de New Brunswick, tá? Teve uma mudança recente lá, muito interessante, e por isso eu acho que vocês devem prestar atenção nesse vídeo, tá? Por causa que essa mudança é realmente bastante interessante para alguns perfis. Sem mais demora, sem enrolação, vamos direto para o assunto. Então, a mudança que aconteceu foi no New Brunswick Express Entry Stream, tá? Não é um programa novo, eu vi algumas pessoas falando, tem um programa novo e tal. Não, é um programa que já existia, foram os critérios que mudaram e vocês vão entender agora, tá? Antes de mais nada, você precisa ter um perfil no Express Entry válido, tá? Que você vai ter que ter o número do seu perfil e o Job Seeker Validation Code, tá? Que você só recebe após conseguir ter um perfil ativo lá no II, né? No Express Entry. Então, ele tem duas subcategorias, uma para quem está trabalhando em New Brunswick e a outra para quem está estudando em uma instituição pública lá de New Brunswick num curso pós-secundário, tá? Então, eu vou falar primeiro do trabalhador, depois eu falo do estudante. Para o do trabalhador, tá? Então, a pessoa que esteja lá em New Brunswick trabalhando, ela vai precisar de uma carta do empregador provando que ela está empregada, certo? Não é preciso necessariamente uma job offer, ou seja, seu empregador não tem que assinar um termo dizendo que vai continuar com você, etc., que vai te ajudar, te apadrinhar, nem nada disso. Você precisa de uma carta do empregador e, por exemplo, seus pay stubs, né, os olerites, para provar que está empregado, certo? Você vai ter que ter um visto de trabalho válido. O NOC da profissão, o nível, terá que ser 0A ou B, tá? Então, NOC, C e D não permitem imigrar por esse programa. Se não sabe como achar seu NOC, assiste o meu vídeo que eu fiz falando exatamente sobre isso. Você vai ter que ter um teste válido de inglês ou francês, tá? E tirar CLB 7, tá? No mínimo. Se você não tirar CLB 7 em todas as competências, você não vai ser elegível ao programa, tá? E se seu diploma for estrangeiro, não for canadense, você vai ter que fazer um ECA, né? Com a UES, com a ICAS, etc. e tal. Agora vamos para o do estudante. O aplicante vai ter que estar fisicamente morando lá em New Brunswick, que quer dizer isso, aulas virtuais do Brasil ou de qualquer outro lugar do Canadá que não sejam em New Brunswick não vão te dar direito a aplicar por essa categoria. Você vai ter que mostrar uma prova de que está matriculado nessa instituição, né? Numa instituição lá, por exemplo, o NBCC. O aplicante vai ter que ter um visto de estudo válido, tem que ter anteriormente ao college ou à universidade 1 ano de experiência profissional em NOC 0A ou B. Tá, pessoal? Isso é importante. Não é só estar matriculado que você se elege, não. Você tem que ter esse 1 ano de experiência profissional. Pode ser experiência do Brasil, não precisa necessariamente ser em New Brunswick ou no Canadá. Pode ser de qualquer lugar do mundo. Vai ter que fazer o teste e tirar CLB 7 em todas as competências, tá? Como esse aqui também, o do lado. E vai precisar de um ECA. Rafael, mas eu não estou matriculado na instituição canadense? Não vou receber um diploma canadense? Sim, mas se você quiser ter o risco de ser chamado antes mesmo de ter terminado o curso, e essa é a beleza do programa, né, que você ainda está estudando e pode ser que a província te chame lá no Express Entry sem nem você ter terminado o curso, sem nem você ter trabalhado nem um dia sequer aqui no Canadá ou lá em New Brunswick. Por isso que você vai precisar do ECA, né, para poder validar o seu diploma brasileiro. Eles botam a nota de que para os estudantes, antes de aplicar, você vai ter que mandar sua prova de matrícula, né, em uma instituição pós-secundária de New Brunswick, além do seu número do Express Entry para esse e-mail, beleza?
Então, primeiro você vai ter que se cadastrar no Express Entry, ter um perfil válido e ativo. Depois você se registra no site da própria província de New Brunswick, né, no sistema que eles chamam de Expression of Interest, EOI. E aí eles vão fazer o match, né? Vão pegar o seu perfil lá no Express Entry, seu perfil em New Brunswick, ver se está tudo ok. Se tiver, vão te dar a nomeação lá no Express Entry. Não é garantido, tá, pessoal? Então eu até queria gravar esse vídeo para deixar isso claro. Não são todas as pessoas que serão chamadas pela província, não é todo mundo que vai ser elegível. Mesmo que você seja elegível, não há garantias de que a província vá te chamar. Tá? Como eles falam aqui, ocasionalmente eles vão invitar é ótimo, né? Vão convidar algumas pessoas lá no Express Center, mas assim o risco da pessoa ainda estar estudando e ser chamada, certo? Esse risco existe porque da forma que o programa foi desenhado, né? Uma das subcategorias é essa e a outra, a pessoa está trabalhando em New Brunswick sem ter um específico tempo, pode ser 3 meses, 4 meses, ninguém sabe, e ser chamada sem nem precisar da job offer do empregador, apenas provando que está trabalhando em NOC 0 ao B lá em New Brunswick. Um detalhe que nem todo mundo sabe é que para poder ser elegível ao Express Entry no programa Federal Skilled Worker, você vai ter que juntar 67 pontos em uma tabela de pontos que vai analisar 6 fatores, tá? São 6 fatores de seleção e é sobre isso que eu vou falar agora para vocês. Como sempre, todos os links estarão na descrição, tá? Então você vem aqui nesse site oficial do governo canadense e faça a sua própria pontuação, tá? Para saber, por exemplo, se você seria elegível. Se você não for, você não vai conseguir se cadastrar no Express Entry e não vai conseguir, por exemplo, se beneficiar desse novo programa lá de New Brunswick, tá? Então vamos ver aqui a pontuação, certo? Então em idioma você ganha no máximo 28 pontos, certo? Eles colocam aqui a tabelinha, você tem que ter pelo menos CLB 7 para poder ter acesso ao Express Entry Federal Skilled Worker, senão você nem entra. Se você tirar CLB 7, em Speaking você ganha 4, Listening 4, Reading 4, Writing 4, tá? E aí você pode misturar também. Speaking eu tirei 9, então é 6. No Listening eu tirei CLB 8, então é 5 pontos. E aí você calcula depois de fazer o seu exame. Se tiver outro idioma, pelo menos CLB 5, em todas as 4 habilidades, você ganha 4 pontos. Educação, você ganha no máximo 25 pontos, né? O pessoal que tem PhD, etc e tal, tá? Quem tem bacharelado, geralmente ganha 21 pontos. Quem tem 2 diplomas, geralmente 22, tá? Tem alguns cursos como Direito, Farmácia, Veterinária, etc, que dá o direito a ganhar pontuação de mestrado, por eles chamarem aqui no Canadá, de Professional Degrees, tá? Depois você clica aqui e aí você tem direito a acesso à tabela de pontos, listando todos os tipos de diploma e as suas pontuações. Experiência profissional, tá? Tem que ser NOC 0 A ou B, tá? Se não for 0 A ou B, não conta. E aí você vê o tanto de experiência que você tem e a pontuação aqui. Se você tiver entre 4 a 5 anos, 13 pontos. 6 anos, por exemplo, você ganha a pontuação máxima 15 pontos. E aí na idade, não tem segredo. Menor de 18 não pontua, de 18 a 35, 12 anos. 36 anos, 11. E aí vai caindo conforme você vai envelhecendo. Aos 47, você não ganha mais nada, tá? Se você tiver um emprego válido, com uma job offer válida, tá? Que tem alguns critérios para poder valer, que seja 0A ou B, o nível dela, você ganha até 10 pontos, certo? E por último aqui, o que eles chamam de adaptabilidade. Então, você tem que estar lá já em New Brunswick, tá? E ter feito algumas coisas, por exemplo, a não ser a primeira, que é se você for casado, o seu cônjuge tiver pelo menos CLB 4 em todas as 4 habilidades, você ganha mais 5 pontos. O resto envolve ter estudado no Canadá, para você ganhar até 5 pontos, ou sua esposa ou esposo ter estudado no Canadá para ganhar mais 5 pontos, ou você ter trabalhado no Canadá por um ano em NOC 0 A ou B para ganhar mais 10 pontos, ou seu cônjuge ter trabalhado no Canadá
por pelo menos um ano para você ganhar 5 pontos, tá? Então, se você tiver o Arrange Employment, você ganha mais 5 pontos, e se tiver parente no Canadá, você ganha também mais 5 pontos, certo? Então você vem aqui e calcula a sua pontuação e você é elegível a se inscrever no Federal Skilled Worker e vai conseguir ter um perfil ativo no Express Entry. Se você não tiver esses 67 pontos, você não vai poder participar do programa de New Brunswick, tá? Não adianta, você tem que ter um perfil ativo antes de tudo e válido para poder concorrer, vamos dizer assim, aos sorteios que New Brunswick vai fazer, aos convites que eles vão enviar lá no sistema do Express Entry. Então, antes de mudar, por exemplo, seus planos, né? Eu ia estudar em local tal, na província tal, estou pensando em ir para New Brunswick por causa do novo programa, né? Veja se você é elegível, porque se você não for, né? Então, talvez não vale a pena. Não quer dizer que você não possa se tornar elegível, né? Depois, com o tempo, lá, sei lá, com diploma canadense, trabalho no Canadá, lá em New Brunswick, aí você vai somando pontos e aí você pode vir aqui e calcular novamente, tá? Mas para quem, por exemplo, se você já passou dos 45, né? Então vai ser difícil você recuperar esses pontos aqui no sistema, tá? Não vou dizer que é impossível, porque vai depender de outros fatores, mas bem provável, tá? Então vem aqui e calcule a sua própria pontuação. Eu fiz a minha, né? E eu consegui 70 pontos. Eu seria elegível a entrar no Express Entry pelo Federal Skilled Worker, tá? Cada um faça seu próprio cálculo, tá? O meu perfil, se vocês querem saber, eu vou dizer. Eu tenho 38 anos de idade, 2 diplomas, um bacharelado e uma pós, tenho CLB 9 em todos os quesitos de inglês, não contei nem o francês, porque aí eu poderia ter até mais, tá? Mas eu deixei para lá. E tenho 6 anos de experiência profissional em NOC B. Então, eu fiquei com 70 pontos, certo? Com esse perfil. Se você tiver um perfil parecido com o meu, você também vai ter essa pontuação, mas calcula conforme for o seu caso, tá? Então, vamos para o próximo detalhe. Não só você tem que ter 67 pontos nessa tabelinha para se inscrever pelo Federal Skilled Worker, para poder se inscrever no Federal Skilled Worker, como você tem que ter 67 pontos na tabelinha de New Brunswick também, tá? Então você tem que ver as duas para poder ser elegível. Então eu vou mostrar a tabelinha de New Brunswick para vocês. Vamos lá? Então, além daquela tabelinha que eu acabei de mostrar, que é federal, você também tem que juntar 67 pontos, tá? De 100 pontos possíveis na tabelinha de New Brunswick. Não confunda, tá? Um é federal e você tem que ter a pontuação de 67, que é uma coincidência, vamos dizer assim, para poder se inscrever no Express Entry. E esse aqui, você tem que bater 67, mas na tabela própria de New Brunswick, tá? Vai ser idade, idioma, educação, experiência profissional, emprego em New Brunswick, se você tiver, né? E adaptabilidade, tá? Como você se sairia lá em New Brunswick ou o que você já fez lá. Então vamos ver um por um aqui. Idade, se você tiver entre 22 e 35, você consegue 12 pontos, que é a pontuação máxima. Se você tiver 36, 11, e aí vai caindo até 47, que vai ser 0 pontos, tá? Idioma, é bem parecido lá com o do Express Entry. Se você tiver CLB 9, você vai somar 6 em cada, dando um máximo de 24, tá? Se você tirar CLB 7, que é o mínimo aceito, você vai ter 16 se somar tudo. Tá? Se você tiver um outro idioma, pelo menos CLB 5, e aí você soma mais 4 pontos. Se você tiver um mestrado ou um professional degree, né, que como eu falei lá, farmácia, veterinária, medicina, direito, odontologia, etc., você ganha 23 pontos. Se tiver doutorado, 25. 2 diplomas, tá? Desde que um tenha pelo menos 3 anos, por exemplo, um bacharelado de 4 anos e uma pós, você ganha 22 pontos. Apenas um bacharelado ou um curso tecnólogo de 3 anos, você ganha 21. Se for de 2 anos, 19. Se for de 1 ano, 15. E apenas ensino médio, você ganha 5 pontos. Experiência profissional, desde que seja NOC 0A ou B, 6 anos ou mais, 15 pontos. 4 a 5 anos, 13. De 2 a 3, 11. E 1 ano,
9 pontos, certo? E aqui é o que eles chamam de Employment in New Brunswick, que você pode ganhar até 10 pontos, tá? Para esse emprego ser válido, vai ter que ter sido baseado em uma LMIA. Aí sim você consegue 10 pontos, certo? Tem outro cenário que eles falam aqui, é que se a LMIA foi isenta, tá? De um desses programas aqui, tá? Então, como não são programas muito acessíveis aos brasileiros, né? Eu vou deixar para lá, mas se for seu caso, aí você ganha 10 pontos, tá? Adaptabilidade, você ganharia mais 10 pontos. Por exemplo, se você já tivesse trabalhado em NOC 0 A ou B em New Brunswick por pelo menos um ano, você ganha 10 pontos. Se você tiver estudado em New Brunswick por pelo menos um curso de 2 anos, você ganha mais 5 pontos. Se tiver emprego, tá? Um Arranged Employment, você ganha mais 5 pontos. E se tiver família lá em New Brunswick, que seja cidadão canadense ou residente permanente há mais de 12 meses, né, por pelo menos um ano, você ganha 5 pontos. Pode ser avós, filho, neto, irmão, irmã, tio, tia, sobrinho e sobrinha. Aqui são pontos extras que o cônjuge ganha, né? O cônjuge que está acompanhando o aplicante principal. Se tiver pelo menos CLB4 em todas as habilidades, ganha 5 pontos a mais. Se tiver um ano de trabalho em New Brunswick, ganha mais 5 pontos. E se tiver estudado lá em New Brunswick, né, o cônjuge tiver estudado por pelo menos 2 anos, ganha mais 5 pontos, tá? E aí você tem que calcular, não tem segredo, sai calculando tudo e você vai ter sua pontuação, tá? É só ver o que você tem ou o que você teria e ir calculando. Se você passar de 67 pontos, atingir pelo menos 67 pontos, você é elegível ao programa. Mas atenção, isso não quer dizer que você vai ser convidado, tá? Então não se iluda. Pode ser sim que você seja convidado ou não, tá? E a província pode mudar os critérios se ela assim quiser, pode pausar o programa, então não tome isso como garantia absoluta. Porém, New Brunswick tem outros programas interessantes de imigração. Por exemplo, se você não é tão jovem, você pode migrar por outros programas que New Brunswick tem. Tem programas que você imigra até com empregos NOC C, tem o programa do Atlântico também, que New Brunswick está nele, tá? Mas eu vou fazer um vídeo só sobre New Brunswick, tá? Eu só queria trazer esse programa, pois ele é novidade, a mudança foi recente. E é isso, era isso que eu queria mostrar para vocês, esse programa bem interessante, tá? Já pensou você receber um convite no Express Entry, conseguir seu RP sem nem ter terminado ainda o curso? Maravilha! Mas não conte com os ovos antes da galinha. Se você for elegível, se inscreva no Express Entry, se inscreva na província e torce para ser chamado. Se for chamado, ótimo, se não, continue procurando tentar imigrar de outras maneiras, tá? E lembrando que esse é um ótimo programa para quem é casado também, tá? Porque enquanto um estuda, o outro pode tentar essa categoria, tá? Desde que passe de novo na tabelinha de 67 pontos do processo federal e 67 pontos de New Brunswick, tá? Então, não se esqueça, se você ainda não fez, de se inscrever, de dar like e de comentar, que eu vou trazer mais vídeos para vocês.